Fala, meus amigos, beleza? Bom, vou mostrar para vocês aqui hoje já uma partezinha do Honda Civic. Esse é o vídeo 2, já vou estar mostrando para vocês aqui como que foi feita algumas partes lixadas. Eu tive que lixar esse carro aqui por completo para tirar toda aquela pintura grossa que tava, né? Tava bem zoada, né? Então eu tive que lixar o carro inteiro. Comecei lixando com uma 320, 400, 600, 800, né? Algumas partes eu cheguei até a passar uma 1200 para poder dar uma boa alisada. Bora lá ver como é que ficou? Então, é isso. Já foi lixado o carro. Agora é meter marcha na tinta e no verniz. Bora ver como é que vai ficar. É isso aí. Bora aí. Vai curtindo aí. Tá em 3 partes esse vídeo. Valeu? Tamo junto. Ah, e se gostou do vídeo, deixa o teu joinha. Se inscreve no canal Carlos Desenvolupamento, hein? Não esquece não. Compartilha com os amigos aí. Tamo junto. Valeu.